uma faceta dessa crise e uma faceta dos debates, dos embates que nós vamos estar fazendo nos próximos anos e principalmente esse ano nas eleições. Está recrudescendo no Brasil algo que foi muito forte na década de 80, que é uma espécie de sentimento antipetista puro. E por que esse sentimento? E aí eu quero justificar da importância de que a gente não despreze esse debate. Primeiro, o PT, na década de 80, se apresentou como o novo da política para esse país. O PT apresentou para o Brasil a possibilidade de construção de um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, inspirado nas grandes teses do socialismo internacional. A partir daquele momento, nós passamos a enfrentar uma agenda conservadora que nascia dentro de todo o processo de reconstrução da ditadura, mas, acima de tudo, também esse projeto conservador era derrotado pelas conquistas impostas pela Constituição de 88. E aí, o setor liberal desse país, o grande empresariado, sempre ficou o tempo todo flertando, ora com os conservadores e ora, inclusive, com as teses das diretas, com as grandes teses. A partir da vitória do PT em pequenos, médios municípios desse país, que começou a se plasmar o modo petista de governar, se colocou para esse país de que o PT não só tinha tese do ponto de vista ideológico, diferente do setor conservador, mas apontava uma perspectiva concreta de um modo petista de governar nos instrumentos da democracia, na perspectiva de construção de políticas públicas e produzindo justiça social. E aí nós avançamos, construímos aliança com os trabalhadores do campo, construímos aliança com os trabalhadores da cidade, construímos alianças com os movimentos sociais e começamos a acumular poder nas pequenas comunidades, nos movimentos da reforma agrária, com os movimentos sociais, na disputa de valores desse país. E aí, sem dúvida nenhuma, em cada eleição que o presidente Lula era derrotado, mas nós acumulávamos na luta. Em cada vitória de um prefeito, de um governador, nós acumulávamos. E aí, sem dúvida nenhuma, o PT no governo no Brasil, do presidente Lula, da presidenta Dilma, representou para a sociedade ocidental o maior processo de inclusão social já visto no Ocidente. Nós incluímos 40 milhões de pessoas, em todos os sentidos, na luz, na água, na habitação, na renda, no padrão de consumo. Nós modificamos o padrão de consumo do interior do semiárido nordestino. E conseguimos, inclusive, fazer o programa mais ousado de inclusão social na saúde, que foi consolidar o SUS, mas também produzir o programa Mais Médico. Hoje são 60 milhões. São 2 Argentinas de Brasil incluído por esse programa. Mas só que essa direita, ela hoje faz uma aliança conservadora e nós não estamos mais disputando só políticas sociais. Nós não estamos mais discutindo política eleitoral. Nós estamos disputando valores. Porque essa direita conservadora que está no Congresso está construindo aliança com o setor da classe média conservadora. Estão produzindo aliança contra os valores da sociedade justa, contra os valores da sociedade socialista. Nós estamos na disputa no valor da questão das mulheres, na questão da população LGBT, na questão racial. Eles querem, acima de tudo, produzir uma sociedade cada vez mais conservadora e retrógrada. As conquistas que nós tivemos, inclusive na Constituição de 88, estão ameaçadas, como a questão das crianças, como a questão da terceirização e a precarização da força de trabalho. Por isso, é muito importante que a gente tenha clareza que nós temos que agora também nos concentrar no debate profundo dos valores da sociedade e entender que o Partido dos Trabalhadores, construindo uma aliança de centro-esquerda, não é só também para ganhar a eleição, mas é também para produzir na sociedade um modelo novo de caráter, os valores dessa sociedade, enfrentando essa direita, mas acima também fazendo debate político para que a gente possa avançar. Porque parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje foram algumas agendas que nós não conseguimos implementar. E nós temos que, inclusive, em algum momento, ter a capacidade de fazer autocrítica disso. Como é o caso da reforma política. Como é o caso de um conjunto de agendas que a gente podia ter feito. E aí terminou se construindo uma aliança
com o setor mais conservador em nome da governabilidade. Por isso, é muito importante que a gente entenda que, nesse momento, não só temos que fazer um enfrentamento eleitoral, mas nós temos também que fazer um enfrentamento ideológico para a gente possa consolidar um campo democrático e popular desse país. Muito obrigado.